As buscas continuam pelo menino Benjamin, de 4 anos. Ele estava com a mãe e alguns amigos na praia do Saldanha, próxima ao bairro Santa Cruz dos Navegantes, em Guarujá, quando desapareceu. De barco, a mãe da criança busca incansavelmente pelo filho. Ana Cristina, ainda muito abalada, é amparada por amigos e familiares, que assim como ela, não param de procurar por Benjamin. Hoje eu cheguei aqui, era 4h40 da manhã. Os bombeiros ficaram de chegar às 5h30, eles chegaram às 6 horas. Os bombeiros marítimos chegaram por volta de 7h30. Os cães farejadores chegaram por volta de 9 horas. Tudo aconteceu na tarde da última terça-feira. Benjamin Nunes de Jesus brincava na praia quando, em questão de segundos, se perdeu da mãe. A gente estava sentado, eu e minha amiga, só tinha eu, ela e a filha dela na praia, um casal e um senhor nadando. A gente estava brincando ali, bem depois daquele balancê, que tem um buraquinho ali, que eles estavam brincando, a maré estava assim. Eles estavam enchendo, indo para a água, enchendo, indo para a água, enchendo. Nisso, a filha dela já tinha pedido 3 vezes para ir brincar nesse clube aqui, e a gente falou não. Pela quarta vez ela pediu e a mãe dela falou, não, vai brincar com o Benjamin. E aí quando ela falou, vai brincar com o Benjamin, ela falou, o Benjamin não está aqui. Aí foi na hora que a gente olhou, e aí ela começou, a minha amiga, a falar, Ana, ele tá na água, ele tá na água. Aí eu corri, mas não era ele, era um pedaço de madeira, entendeu? Porque a gente achou que ele tava, tipo, flutuando. E aí daí eu já entrei dentro do Saldanha, fui procurar, perguntei, ninguém viu. Aí eu fui reto e para ver se ele estava para lá, encontrei o pai dele já começou nas buscas comigo e imediatamente eu já mandei postar no Face, a minha amiga, e já ligamos para o bombeiro. Isso foi menos de meia hora. O Corpo de Bombeiros e mergulhadores do GBMar continuam com as buscas. Tem 2 frentes, uma frente em terra e outra frente no mar. A frente em terra, atuamos com bombeiros especializados em busca em mata, com apoio do Canil do Corpo de Bombeiros, que também é uma equipe muito experimentada nesse tipo de busca. Já foi esgotado essas buscas. Quais as equipes em água? Nós dividimos em diversas outras frentes. Durante toda a manhã, cerca de 30 guarda-vidas, tanto civis quanto guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, fizeram uma técnica de busca, onde são uma corrente humana e onde é fazendo várias buscas em toda a praia, tanto da Santa Cruz dos Navegantes até a Praia do Góis e de volta. E também, ao mesmo tempo, a gente fez equipe de mergulhadores, cerca de 4 mergulhadores numa lancha, diversos pontos, fazendo mergulhos e ainda continuam mergulhando próximo ao pier. Além disso, a equipe de embarcação de bote e de motos aquáticas percorrem toda a entrada do estuário de Santos até a Ilha das Palmas, todo esse local com vistas à criança. Desesperada, a mãe não descarta nenhuma possibilidade. Com certeza meu filho deve ter sido levado. E às vezes a gente está só focando em uma coisa, só aqui, só no mar, só no mar. E às vezes as pessoas podem ter levado meu filho para outro lugar. E é isso que eu quero ressaltar também, quando colocar a imagem dele, também colocar essa possibilidade, não só de afogamento como estão colocando. A repórter Patrícia Nunes, ao vivo, tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Após a tentativa sem sucesso de encontrar o menino na mata, os bombeiros vão continuar as buscas somente no mar a partir desta quinta-feira. Então, amanhã, assim que o dia amanhecer, os guarda-vidas vão retomar as buscas em toda a parte costeira, sentido Ilha das Palmas e Guarujá. Também haverá buscas nas cidades de Santos e São Vicente com embarcações. Serão utilizados botes, motos aquáticas, além de lanchas, que serão utilizadas por pelo menos 3 guarda-vidas. E a cada dia, novas estratégias e planejamentos de buscas serão utilizadas para tentar localizar a criança. Irineu. Obrigado, Patrícia. E a previsão para esta quinta-feira é de chuva e temperaturas amenas. Em Santos, chove o dia todo e as temperaturas vão continuar amenas. Máxima de 27 e mínima de 19 graus. Com 90% de chances de chover, a quinta-feira em Guarujá será de chuva a partir da tarde. As temperaturas vão ficar entre 19 e 27 graus. Em Cubatão, chove também à tarde e à noite, e o sol pode aparecer em alguns momentos pela manhã. Máxima de 29 e mínima de 21.
A chuva estará presente no decorrer do dia em São Vicente. As temperaturas podem oscilar entre 21 e 29 graus. Em Praia Grande, a máxima será de 27 e a mínima de 19. A previsão é de chuvas periódicas ao longo do dia. Em Mongaguá, as temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. Assim como a maioria das cidades da Baixada Santista, chove em todos os períodos. Eleições 2020, o Sistema Santa Cecília de Comunicação realizou o 6º debate presencial, desta vez com os candidatos à Prefeitura de Guarujá. Mais uma oportunidade para o eleitor conhecer propostas e fazer uma escolha consciente. 7 candidatos ao cargo de chefe do Executivo participaram do debate. No primeiro bloco, cada um teve 2 minutos para se apresentar. O atual prefeito e candidato à reeleição, Walter Suman, enviou nota informando sua ausência por compromissos hoje e amanhã em diferentes órgãos em Brasília. Diz parte do texto. Suman agradece à Santa Cecília TV pela iniciativa democrática e cumprimenta os senhores candidatos a quem deseja um debate profícuo no campo das ideias. Já a candidata Luciana Salituri justificou sua ausência pelo nascimento de seu primeiro neto. A candidata estava a caminho do debate quando foi avisada que a filha havia ido para a maternidade. No segundo bloco, perguntas e respostas entre todos os candidatos, com direito à réplica e à tréplica. No terceiro bloco, perguntas entre si, e um terceiro candidato tinha direito a comentar a resposta. Entre os temas abordados, aeroporto, investimentos em tecnologia, em educação e melhorias no transporte público e na segurança. No quarto bloco, todos perguntaram livremente entre si. A ordem foi definida por sorteio. Tempo de pergunta, 30 segundos. Tempo de resposta para cada questão, 1 minuto e meio. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 30 segundos. Já no quinto e último bloco, 2 minutos para cada candidato fazer as considerações finais. Quero parabenizar o Sistema Santa Cecília. Importante abrir essa oportunidade para falar sobre projetos, propostas e soluções para a cidade. Acho que quem está aí assistindo pode ver muito bem, diferenciar um e outro candidato, quem está falando a verdade ou quem está falando groselha. Não foram muitos candidatos, só lamentei que o prefeito faltou, que acabamos perdendo justamente esse diálogo com ele, não é? Mas fiquei satisfeito, pude apresentar minhas propostas e saio daqui muito satisfeito. Muito positivo o debate, parabéns para casa e uma pena o atual prefeito ter faltado para cuidar de aeroporto, sendo que a gente não tem nenhuma rodoviária decente. O que falta na cidade são prioridades e menos políticos megalomaníacos. Foi um debate muito propositivo, nós tivemos a possibilidade de apresentar as nossas propostas. Eu acho que ficou bem claro que a gente tem um projeto para a cidade que coloca as pessoas que mais precisam no centro do orçamento. É importante que vocês conheçam as propostas para poderem votar. A população de Vicente Carvalho de Guarujá teve a oportunidade hoje de ver de fato quem está preparado para ser o prefeito de Guarujá. Vimos aí vários candidatos que já tiveram nessa gestão do atual prefeito e que não estão preparados e não têm projeto para a cidade. E eu saio daqui extremamente confiante que eu vou para o segundo turno, porque você que está em casa percebeu que eu enfrento o sistema. Dê adeus para os políticos velhos. Eu tenho 31 anos, eu vou ser o prefeito mais jovem da história de Guarujá e o mais bem qualificado e preparado para isso. A qualidade do debate, ela deixou muito a desejar. Até mesmo porque eu pergunto para você, cadê o Walter Suman? Cadê o contrato da City? Cadê o dinheiro que foi desviado da saúde? Tem várias perguntas para fazer para ele, mas ele, infelizmente, mais uma vez, fugiu do debate. Na plateia, apenas vice e 2 assessores de cada candidato puderam assistir ao debate para evitar aglomeração por conta da Covid-19. Foram mais de 2 horas de debate em que o eleitor de Guarujá teve a oportunidade de conhecer as propostas de cada concorrente ao pleito. Esperava até que nós tivéssemos um acirramento maior por parte de alguns candidatos, mas foi muito tranquilo, foi um debate de ideias, principalmente como envolve o próprio debate, discussão entre os membros, entre os candidatos à cidade, mas no cômputo geral foi muito interessante, produtivo. O debate foi bom, em alguns momentos a gente percebe que a temperatura subiu, sem dúvida nenhuma a ausência de 2 candidatos, ainda que tenham comunicado à emissora com antecedência
prejudica você, né, telespectador, o eleitor do município de Guarujá, que gostaria de ter oportunidade de que todos estivessem aqui debatendo, mas os candidatos eles se comportaram bem e propositivos acima de tudo, e a gente espera aí que o munícipe de Guarujá escolha bem no momento de votar. O próximo debate será na terça-feira, dia 5, com os candidatos à Prefeitura de São Vicente. O candidato Giovanni do Rede teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sem possibilidade de recurso. No dia 15 de novembro, muitos jovens vão experimentar a responsabilidade de escolher o prefeito e os vereadores do município. Curiosidade e ansiedade dessa mais nova missão como cidadão. Rafael mostra com orgulho o título de eleitor. Ele já votou nas eleições presidenciais. E agora vai ter pela primeira vez a oportunidade de escolher prefeito e vereadores. Ele mora em Santos e diz que ainda não conseguiu definir o voto. Está bem complicado em relação a muitas propostas divergentes uma das outras, como sempre, né? Todos os anos a gente vê isso, mas agora no cenário atual, pós-pandemia, um novo recomeço, a gente prefere pensar duas vezes em quem vai votar. Então a gente tem que seguir um novo padrão, ou o melhor cenário que possa seguir. Tatiane já está com o título na mão. Fez questão de se tornar eleitora assim que completou 16 anos. Está ansiosa com a primeira eleição. Fico de olho na área da educação, meio ambiente, por isso que eu até fico meio confusa, porque você repara que cada candidato ele tem assim o seu polo, que ele quer agir naquilo. Maria Eduarda, de 16 anos, também vai votar. Sabe por quê? Pela experiência que eu vou ter. Porque quando você faz 18 em si, você é obrigatório votar. Então você, quando você vota obrigatoriamente, é uma pressão muito grande. E essa experiência eu queria muito ter antes de fazer 18 anos e começar numa carreira e não poder focar na ideia sobre a política. Para o cientista político Leandro Matsumoto, a internet contribuiu muito para a consciência política dos jovens. Acredito que o jovem hoje está cada vez mais engajado em participar da política, justamente por conta das redes sociais, da internet, não é? A internet hoje é uma grande ferramenta de aglutinação dos jovens, que por meio da internet a gente consegue propagar e disseminar todas as nossas ideias e aquilo que a gente entende e está convencido de ser o melhor para a nossa cidade e para o nosso país. Então acredito eu que o jovem com certeza ele está mais participativo, está mais preocupado com a política e em especial por conta da internet. Dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mostram que 1.030.000 jovens entre 16 e 17 anos estão aptos a votar em 2020. Pelo jeito, a garotada entendeu que política é para todos e pode ser uma excelente ferramenta de transformação social. Quem lidera pode mudar a cabeça de muitas pessoas e pode influenciar, tanto por bem, tanto por mal. Aquela criança hoje que passa por dificuldade, se você puder apoiar e melhorar a situação onde ela vive, você vai fazer o futuro dela ainda melhor. Então, isso desencarrega muitos meios sociais para o crescimento e desenvolvimento da cidade, nós, jovens. Acho que é importante eu estar por dentro mesmo, ainda não sendo obrigatório eu estar votando. Eu tenho um pouco de expectativa em questão do voto. E, aliás, eu estou contando os dias para chegar para votar. E que vai ser uma experiência inovadora para mim votar por uma coisa tão importante que é prefeito e vereador de Santos. Em Santos foi sancionada uma lei que proíbe a condução de animais presos por cordas ou coleiras em veículos, como bicicletas, por exemplo. Um grande avanço na luta contra os maus tratos. O bonitão aí nesse vídeo não quer pedalar não. Encontrou um jeito mais fácil para andar de bicicleta. Se fosse o contrário, será que ele ia gostar? Pois é, situações como essa levaram a Prefeitura de Santos a sancionar uma lei que proíbe a condução de animais presos em veículos motorizados, ou não, por meio de cordas, coleiras e correntes. Essa lei complementa uma outra sancionada em setembro, que proíbe o acorrentamento de animais domésticos no município. O que acontecerá com o animal que for submetido a maus tratos? Ele pode ser recolhido pelo município e ser encaminhado à adoção.
A pessoa que submeter o animal a maus tratos será multada? Em que valor? A primeira autuação é de R$1.000, podendo dobrar na reincidência. Então acho que deveriam ter um pouco mais de divulgação sobre essas leis. Mas são muito importantes, sim. A causa animal precisa dessas leis. É muito importante as pessoas terem consciência que são vidas, né? E eles precisam de ajuda, assim como nós. Eles não têm voz, então a gente tem que falar por eles, né? O mês de novembro é momento de orientar a população sobre a importância dos cuidados relacionados à saúde do homem, principalmente o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Sobre esse assunto eu converso agora com o urologista Fábio Watts. Doutor Fábio, boa noite, obrigado por participar com a gente aqui no Caderno Regional. Doutor Fábio, mesmo depois de todas as campanhas, ainda é difícil conscientizar os homens sobre a necessidade e a importância de fazer o exame da próstata? Boa noite primeiro, Irineu, boa noite a todos, prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que esse tabu vem caindo ano a ano, né? A saúde é de grande importância, estamos aí vivendo um momento de saúde que só se fala em saúde por causa do Covid, e anualmente a gente faz essa divulgação em relação ao câncer de próstata, por se tratar de uma doença altamente prevalente na população masculina. E eu acho que esses tabus com essas campanhas vêm caindo. Qual é a incidência da doença hoje no país, doutor Fábio? Qual é a porcentagem de cura? A gente tem uma incidência média que a sociedade faz a cada 3 anos, uma estimativa, são mais de 65 mil casos de câncer de próstata por ano. É uma doença que só perde para câncer de pele não melanoma, né? Que não é tão letal quanto o câncer de próstata. E em relação a índices de cura, Irineu, você perguntou, deixar claro para a população que a cura ela é muito mais alta na fase inicial da doença, quando o paciente chega ao consultório para fazer seu exame preventivo. Porque depois que a doença avança, os índices de cura são muito baixos já. Mas a gente tem altos índices de cura acima de 90% quando a doença ainda está localizada na próstata. Daí a importância de se fazer esse exame preventivo, não é, doutor Fábio? Quer dizer, quanto mais cedo for descoberto, no caso se for um câncer, maior a chance de se curar da doença, não é? A mensagem é porque o câncer de próstata ele não manda sinal nem sintoma nessa fase inicial. E é onde a gente consegue chegar cedo e curar, né? E a única forma de fazer a prevenção é indo ao urologista, fazendo o seu exame clínico, fazendo o seu PSA, e aí você consegue chegar nesses índices de detecção. Sempre perguntam quando começar, né? A sociedade preconiza que a partir dos 45 anos, para aqueles homens que têm um histórico familiar, ou da raça negra, que são os fatores de risco para câncer de próstata, e acima dos 50 anos para todos os outros homens. Agora, há um conjunto de exames que são importantes, não é, doutor Fábio? Muita gente, às vezes, acha que por fazer o exame do PSA, por exemplo, pronto, não precisa fazer mais, o PSA está normal. Não, é um conjunto de exames, na verdade, né? Inclusive o toque retal, que é o que mais assusta aí os homens. Deixar claro, Irineu, que o toque retal é um exame simples, é rápido, eu acho que tem que cair esse tabu, ainda é um exame importante. Não adianta ficar só com o PSA, existem 20% dos casos de câncer que o paciente pode ter PSA normal, e na suspeita do câncer, a gente ainda tem hoje ressonância magnética que ajuda na detecção também, mas não é para todos os casos. Muitas vezes ela ajuda quando você quer confirmar um câncer de próstata, você vai fazer a biópsia por via transretal, né, que é guiada por ultrassom. E aí, confirmando, você faz os outros exames, que é para saber se a doença está localizada na próstata ou se ela já foi à distância, que a gente chama de estadiamento da doença. Agora, em muitos casos também, quer dizer, o aumento da próstata é um aumento natural até pela idade do homem, não é, doutor Fábio? Não significa que seja uma coisa mais complicada. Há um aumento natural da próstata em alguns casos. Isso aí, Irineu, é uma outra doença que também é muito frequente, muito incidente na população masculina, também junto com a mesma faixa etária que acontece o câncer de próstata, que é a hiperplasia benigna dela.
o que acontece? A próstata incha, aumenta de tamanho. Mas o câncer de próstata ele pode vir com ou sem essa hiperplasia. Você pode ter câncer de próstata com próstata pequena, média, grande, e a hiperplasia, ela sim dá sintomas, porque a próstata ela fica na saída do canal da uretra e ela pode causar dificuldades para urinar, né? Em vários graus. Então, é uma doença que corre meio paralelo na faixa etária ao câncer de próstata, mas é tão importante quanto. Nesse caso, a hiperplasia dá um sinal, né, doutor Fábio? Quer dizer, uma dificuldade para urinar pode ser uma hiperplasia benigna. Sim, tem outros sintomas, mas no geral a hiperplasia ela pode até estar assintomática também, né? Ela não tem a importância do câncer em relação à gravidade, porque o câncer mata. A hiperplasia, ela só mata se ela realmente, o paciente delegar isso e relegar isso e chegar numa fase muito avançada da doença. E o que acontece com bastante frequência, eu te digo, mas ela não é uma doença tão letal quanto o câncer, né? Agora, a pandemia acabou atrapalhando também um pouco, doutor Fábio, porque acabou afastando as pessoas dos exames preventivos? Excelente pergunta, Irineu. É assim, bom deixar claro, o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta, insidiosa, mas prejudicou sim. Hoje a gente vem trabalhando com casos muito mais complicados, porque os pacientes deram um tempo, né? Vamos dizer assim, de fevereiro, março, ficou um delay, um atraso no diagnóstico de várias outras doenças, câncer de bexiga, todos os cânceres urológicos, de rim, testículo, enfim. Muitos pacientes perderam o time, né, do tratamento. Câncer de próstata ainda tem uma chance a mais, porque por se tratar de uma doença de evolução um pouco mais lenta. Mas, realmente, hoje a gente está vivendo uma onda de pacientes que ficaram com seus diagnósticos estagnados nesse período. Doutor Fábio Ates, muito obrigado, viu, pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Muito prazer falar com você e com todos aí da sua audiência. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Obrigado. Vem crescendo o número de adeptos da aromaterapia. Segundo o levantamento, a procura aumentou 79% em nível mundial. Antes de qualquer atendimento, Nicole prepara o óleo essencial, de acordo com a necessidade de cada paciente, e deixa o aroma circular pela sala. Depois, faz o cliente inalar. A aromaterapeuta também é massagista e acupunturista e há 2 anos começou a utilizar os óleos em todos os procedimentos que faz. Nessa técnica chamada de aromatouch, ela utiliza 8 tipos. Dentre os benefícios, segundo ela, estão a proteção do sistema imunológico, propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e, claro, energia. As clientes têm um retorno muito bacana, tanto dentro das terapias que eu já aplico, nas massagens, a acupuntura mesmo. Sempre que eu insiro os óleos essenciais, as clientes dão um retorno muito, muito mais positivo. Para tudo tem um óleo essencial que pode te dar um suporte, seja para uma dor de cabeça, para uma cólica menstrual, para um problema de imunidade, enfim, é um universo muito vasto, assim, que é encantador mesmo. Essa escola em Santos ensina todas as técnicas e modos para utilizar de forma correta cada tipo de óleo. Durante a pandemia do coronavírus, a procura aumentou 79% no mundo, segundo o levantamento do Google. Se é que a gente pode falar de lado bom, né? Foi a divulgação dos óleos essenciais da aromaterapia, porque as pessoas estão mais confinadas, as pessoas estão em casa, as crianças, né? Com as aulas remota, então as pessoas estão tendo muito problema de depressão, de ansiedade, de insônia, e isso faz com que elas comecem a buscar, né, principalmente aí nas mídias sociais, ferramentas naturais para estar lidando, né, com esse momento tão difícil. E para você que se interessou pela aromaterapia, mas ainda não sabe por onde começar, aqui tem diversos acessórios que vão ajudar bastante nesse começo, como esse aqui que você coloca algumas gotinhas e vai direto na tomada. Tem o inalador nasal também, que você pode carregar na bolsa. Esse aqui é um acessório para o carro, para ficar o dia inteiro, no borrifador, ou o favorito das pessoas que vêm aqui, que é o colar,
que tem vários tipos, tem masculino, feminino e infantil, e a pessoa coloca um algodão aqui dentro com o óleo da sua preferência e carrega durante todo o dia os benefícios da aromaterapia. Os óleos podem ser utilizados por qualquer pessoa, mas é sempre bom estudar ou procurar um profissional da área, pois existem contraindicações. Existem óleos essenciais, por exemplo, que queimam a pele. Existem óleos essenciais que são neurotóxicos. Então, assim, se você está no grupo de exceção, né, idosos, pessoas muito debilitadas ou que tomam muito medicamento, elas necessitam, sim, de uma orientação de um aromaterapeuta que vai estar selecionando, dentro do momento dela ali, os melhores óleos essenciais para que ela não tenha um problema de saúde. Eu fico impressionada porque funciona. Como, por exemplo, uma das minhas histórias foi que assim, um dia eu estava no 2º ano e aí eu começava a ficar com ansiedade demais e chorar. Olha, para quem está pensando assim, por quê? Nem me pergunte, porque eu também ainda não sei por quê. Aí minha mãe aproveita as 2 oportunidades e comprou uma pulseira com cheiro. E até hoje eu cheiro ela quando eu vou para a escola. O Caderno Regional dessa noite fica por aqui. Continue com a nossa programação e amanhã eu estou de volta. Tchau.